Fala galera, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Vamos dando continuidade ao projeto SS. Toda segunda e todo sábado nós temos conteúdo aqui no nosso canal. Sábado, vocês sabem que nós falamos do assunto teórico. Na segunda-feira nós resolvemos questões totalmente atuais de várias bancas inerente ao assunto que nós trabalhamos no sábado. Beleza? Então, por favor, já peço aí que curtam esse vídeo, comentem esse vídeo, façam a inscrição aqui no nosso canal, por favor, ativa as notificações aqui, porque sempre que entrar conteúdo novo, você vai estar sendo aí informado e vai estar por dentro aí de tudo inerente ao direito constitucional. Beleza? Então, vamos juntos aqui nesse projeto, né? Vamos dando continuidade ao assunto que eu comecei no sábado passado. No sábado passado nós começamos a falar sobre direitos políticos, uma das espécies aí dos direitos fundamentais, né? Um assunto muito recorrente nas provas de uma forma geral, carreiras policiais, legislativo, tribunais, e hoje nós vamos dando continuidade. Só que hoje nós vamos entrar na parte mais complexa dos direitos políticos e, consequentemente, a parte mais exigida pelo examinador. Vocês vão ver isso nas questões de segunda-feira. Lembrando, eu mando as questões com antecedência lá na nossa comunidade Constitucionalizando. Pode me pedir o link que eu passo para vocês. Estamos resolvendo também muitas questões lá, porque eu quero intensificar o seu estudo cada vez mais aí no direito constitucional. Então, vamos lá, sem maiores delongas, nós vamos começar a falar agora então sobre inelegibilidade. Um ponto bem enjoado, porém muito cobrado em prova. Eu quero que você entenda o seguinte. Na aula passada nós falamos que você tem direitos políticos positivos, que é quando você pode participar da vida do Estado, votando, sendo votado, e você tem direitos políticos negativos, que é quando por algum motivo você não pode entrar na vida política. E é justamente através da inelegibilidade que nós vamos conseguir entender essa história de direitos políticos negativos. Então vem aqui comigo, por favor. Quer ver? Nós vamos começar a falar agora, então, acerca da inelegibilidade. Lembrando, eu quero que o seu caderno fique totalmente completo. Por isso, na primeira aula nós já fizemos todo o esqueminha, nós vamos dando continuidade aqui. Então vamos lá que quando eu concluir aqui direitos políticos, você vai ter conteúdo aí para resolver qualquer prova, beleza? A inelegibilidade, então, como eu mencionei, ela exterioriza os direitos políticos negativos. Ou seja, por algum motivo, você não pode entrar na vida política do Estado. A inelegibilidade ela é subdividida em dois tipos. Você tem a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa, ok? E o grande ponto aqui é justamente trabalharmos os casos de inelegibilidade absoluta e os casos de inelegibilidade relativa, certo? Primeiro detalhe que eu quero que você tome cuidado. Os casos de inelegibilidade absoluta, nós vamos encontrá-los apenas na Constituição Federal. Já os casos de inelegibilidade relativa, nós vamos encontrá-los também na Constituição e podemos encontrá-los também em lei complementar. Beleza? E aí cuidado quando ele falar que casos de inelegibilidade relativa serão encontrados em lei, nos termos da lei, na forma da lei, a lei específica, errado. Tem que ser lei complementar, beleza? Isso aqui eu exijo um tratamento, né, por lei complementar. Lei complementar sempre vem prevista de forma expressa na Constituição. Você pode perceber isso aqui lá no artigo 14, parágrafo 9. E aí, o que acontece? Eu vou fazer um esquemão aqui agora e através desse esquema você vai conseguir visualizar como que funciona os casos de inelegibilidade. E aí, através desse esquema, nós vamos esmiuçar muita coisa importante. Quer ver? Vem comigo aqui, então, por favor. Eu vou montar aqui um esqueminha, então, sobre inelegibilidade. Como eu já mencionei para vocês, a inelegibilidade ela pode ser
absoluta ou ela pode ser relativa. Nós vamos encontrar dois casos de inelegibilidade absoluta. Nós vamos encontrar aqui os analfabetos e os inalistáveis. Lembrando que quando eu falo em inalistáveis, nós temos dois tipos, que eu ainda vou explicar, não se preocupem. Os conscritos e os estrangeiros. Só que, sendo bem sincero, então para você anotar aí, ó, né? Então aqui, ó, nós temos aqui a inelegibilidade absoluta, analfabetos e os inalistáveis. Inalistáveis nós temos os conscritos e os estrangeiros. Só que, sendo sincero, pessoal, a parte mais complexa aqui e a mais exigida em prova é com relação à inelegibilidade relativa. Porque vocês vão perceber que nós temos mais casos e às vezes a situação vai acabar complicando um pouco. Quer ver? Então, justamente por isso, observem aqui como que funciona a questão da inelegibilidade, no caso aqui, relativa. Vejam bem, a inelegibilidade relativa, ela acaba sendo subdividida em 4 tipos. Um minutinho. Nós vamos ter aqui, para começar, a inelegibilidade relativa por motivos funcionais. Nós vamos ter inelegibilidade relativa um minutinho, por motivos um minuto, opa, aqui, por motivos de casamento ou parentesco, Terceiro caso que nós vamos encontrar aqui é pela condição de militar, E o último caso aqui de inelegibilidade relativa é por previsões em lei complementar. Só que aí, só para deixar tudo muito lindo aqui, muito completo, a inelegibilidade relativa por motivos funcionais, a primeira, ela ainda vai ser subdividida em 2 tipos. Motivos funcionais, vou até trocar a cor aqui para ficar beleza. Motivos funcionais para o mesmo cargo, que é o que nós chamamos de reeleição, e motivos funcionais para outros cargos, que é o que nós conhecemos aqui como a desincompatibilização. Vejam bem, pessoal, você tem um esquemão aí, agora eu vou até chamar vocês aqui. Com esse esquema, você consegue ter uma visão geral sobre inelegibilidade. Só que, obviamente, agora eu vou ter que esmiuçar essa história de inelegibilidade com vocês. E aí nós vamos começar pela absoluta. Eu costumo falar que a inelegibilidade absoluta, ela não vai dar muito problema, não. As questões geralmente são muito literais. Quer ver? São absolutamente inelegíveis. Não podem ser candidatos a nenhum cargo os analfabetos e os inalistáveis.
Cuidado. Analfabeto pode votar, né? Porém, em nenhuma circunstância ele pode ser votado, porque ele é absolutamente inelegível, beleza? Nós sabemos que o analfabeto ele pode tirar o seu título de eleitor, embora seja facultativo, ele pode. Então, ele pode votar, mas em nenhuma circunstância ele pode ser votado. Além dos analfabetos, nós temos também os inalistáveis. Entenda, inalistável é quem não pode tirar título de eleitor. Para você ser votado, primeiro você tem que votar. Se você não vota, consequentemente você não é votado. E nessa situação nós temos dois. Os conscritos, que são aqueles que estão durante o período de serviço militar obrigatório, e os estrangeiros. Estrangeiro, quando nós analisarmos nacionalidade, nós vamos aprender que estrangeiro ele não tem vínculo jurídico político com o nosso Estado, né? Ele só ganha esse vínculo quando ele torna-se nacional. Então, estrangeiro, por não ter vínculo, ele não vota, consequentemente, não é votado. Ok? Então, mais uma vez eu reitero, são absolutamente inelegíveis. Não podem ser candidatos a nenhum cargo, os analfabetos e os inalistáveis. Lembrando que como inalistáveis eu tenho os conscritos e os estrangeiros. Agora, lembre de um detalhe aqui, e vocês sabem que para o caderno ficar lindo tem que ter observação. Primeira observaçãozinha que você vai colocar. Coloquem assim, ó. Vamos nessa. Todo inalistável é inelegível. Todo inalistável é inelegível. Porém, nem todo inelegível é inalistável. Vamos entender? Olha o que eu falei para você. Todo inalistável é inelegível. Sim, ué. Se você não pode se alistar, consequentemente você não pode se eleger. Agora, nem todo inelegível é inalistável. É o exemplo do analfabeto. Analfabeto, ele é inelegível. Ele não pode ser eleito, mas ele é alistável. Beleza? Então, ó, todo inalistável é inelegível, porém nem todo inelegível é inalistável. Exemplo, nós temos o analfabeto. Beleza? Só que como eu mencionei anteriormente, a inelegibilidade absoluta, ela não me preocupa não. O que me preocupa, sendo muito sincero, é essa parte aqui. É quando nós falamos sobre inelegibilidade relativa. Primeiro, como eu já mencionei, ela é subdividida em 4 tipos. Por motivos funcionais, por motivos de casamento ou parentesco, pela condição de militar e por previsões em lei complementar. Para o seu caderno ficar lindo, mas daqui a pouco eu coloco isso como observação, não se preocupem. Como eu sempre falo nas minhas aulas, tudo que é importante eu faço questão de deixar no caderno do meu aluno, então não se preocupe. Quando nós falamos da inelegibilidade por motivos funcionais e por motivos de casamento ou parentesco, você tem que tomar cuidado com um detalhe. Essas duas aqui, pessoal, nós só podemos aplicá-las aos chefes do executivo, ou seja, presidente, governadores, e prefeitos. Beleza? Então observem, essas duas primeiras aqui que eu mencionei, inelegibilidade por motivos funcionais e por motivos de casamento ou parentesco, eu só posso aplicá-las aos chefes do executivo. Eu estou lhe assegurando contundentemente que ele vai tentar, na hora da sua prova, aplicar essas duas para o legislativo. Ele vai tentar aplicar para deputado, vereador e senador, mas não pode. Essas duas primeiras eu não aplico para membros do legislativo, somente para membros do executivo. Então, para não ter erro, coloque aqui outra observação. Por falta de observação, o meu aluno não perde questão. Coloquem assim. A inelegibilidade relativa, por motivos funcionais, e por motivos de casamento ou parentesco, por motivos funcionais e por motivos de casamento ou parentesco, só podem ser aplicadas
só podem ser aplicadas aos chefes do executivo. Só podem ser aplicadas aos chefes do executivo. Entre parênteses, presidente, governadores e prefeitos. Presidente, governadores e prefeitos. Ok? Só que aí vejam bem. Vamos começar na ordem aqui. Inelegibilidade relativa por motivos funcionais. Quando eu falo de motivos funcionais, eu costumo falar que ela é bem tranquila. Porque toda eleição, querendo ou não, você está tendo exemplo dessa situação, né? Então, acaba que a prática deixa a questão um pouco mais tranquila para nós aqui. Por motivos funcionais, eu vou subdividir. Motivos funcionais para o mesmo cargo e motivos funcionais para outros cargos. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou até colocar aqui. Os chefes do executivo, hoje, eles têm direito a quantas reeleições? Eles têm direito a uma reeleição. Eles têm direito a uma reeleição. Eles desempenham 2 mandatos, mas eles têm direito a uma reeleição. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui no DF nós temos o governador Ibanez e ele foi eleito governador em 2018 e foi reeleito em 2022. Então entenda, olha o caso do governador aqui do DF. Em 2026, próxima eleição, o governador do DF, o Ibanez, ele vai estar relativamente inelegível por motivos funcionais para o mesmo cargo. Ou seja, ele teve direito à sua reeleição enquanto governador. Beleza? Agora, de novo, eu só aplico essa história para o executivo. Enquanto nós votarmos em deputados, vereadores e senadores, eles podem ficar no poder. Não existe um número máximo de reeleição para membros do poder legislativo, infelizmente. Agora, olha que interessante. Pegando de novo o caso do Ibanez. Em 2026, então, o governador do DF ele não pode ser reeleito governador, porque ele teve direito à sua reeleição. Agora, o Ibanez, o governador, ele pode disputar um outro cargo? Ele pode ser candidato a senador, deputado, presidente? Pode. Mas para isso, ele precisa fazer o que nós chamamos de desincompatibilização. O que é desincompatibilizar-se, professor? Já eu anoto tudo. Desincompatibilizar-se é renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito. É renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito. 6 meses antes do pleito, 6 meses antes da eleição, para que assim ele possa concorrer a um outro cargo. Aí vem aqui, vou até chamar vocês aqui. Entenda, se eu sou governador, estou indo para uma reeleição como governador, eu não preciso me desincompatibilizar. Para o mesmo cargo eu não preciso. Eu só preciso fazer isso se eu estiver almejando um outro cargo. Beleza? Sou governador, mas quero ser candidato a presidente da República. Então eu preciso fazer a minha desincompatibilização. Eu preciso renunciar ao meu mandato 6 meses antes da eleição para que assim eu possa concorrer àquele cargo. Beleza? Outro detalhe. Eu estou lhe assegurando veementemente. Ele vai tentar aplicar isso no legislativo. Eu já vi essa questão em prova incontáveis vezes e vou mostrar isso para vocês na segunda-feira, quando resolvermos questões aqui na live. Ele vai falar assim, gente, um senador da República, para candidatar-se ao cargo de presidente da República, deve renunciar ao mandato 6 meses antes da eleição. Não. Membro do Legislativo não precisa desincompatibilizar-se. Beleza? Não sei se vocês lembram, teve uma eleição da Dilma que ela disputou com o Aécio era senador. E aí o Aécio perdeu, no dia subsequente ele voltou ao cargo do Senado, porque o senador tem um mandato de 8 anos. Então só quem precisa dessa história aqui é o executivo. Então, para não ter erro, vamos para o caderno. Bora! Observação, baby! Coloque aí, observação. O chefe do executivo tem direito a uma reeleição. O chefe do executivo tem direito a uma reeleição. E caso queira candidatar-se para um outro cargo,
e caso queira candidatar-se para um outro cargo, deve renunciar ao mandato, 6 meses antes da eleição. Deve renunciar ao mandato 6 meses antes da eleição. Fazendo assim, a sua desincompatibilização. Então vem cá. Nós já sabemos então que a inelegibilidade relativa por motivos funcionais, ela é subdividida. Motivos funcionais para o mesmo cargo, que é a questão da reeleição, e motivos funcionais para outros cargos, que é a questão da desincompatibilização. Não posso de maneira nenhuma aceitar o examinador tentar empurrar essa questão em cargos do legislativo. Isso aqui não aplicamos para eles. Só que veja bem, além da inelegibilidade relativa por motivos funcionais, nós temos o segundo caso, que é por motivos de casamento ou parentesco. Essa aqui não cai em prova, essa aqui despenca. E indiscutivelmente ela é a mais complicada. Por quê? Porque você tem que entender um pouco além da Constituição. Beleza? Nós vamos chamar essa aqui, por motivos de casamento ou parentesco, de inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa, ou alguns chamam de reflexiva, beleza? Ela está prevista, e aí eu quero que você pegue aí a sua Constituição, ela está prevista no artigo 14, parágrafo 7º. E aí, cuidado com esse texto. Pega aí a sua Constituição, pegou? Olha o que o texto fala. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente, dos governadores, dos prefeitos ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse é o texto? Confere? Então, parece que eu tenho a Constituição aqui na cabeça, eu acho. Mas vamos lá, olha aqui. A inelegibilidade reflexa, que é essa inelegibilidade por motivos de casamento ou parentesco, como eu já mencionei, indiscutivelmente é um dos assuntos mais cobrados dentro do direito político, né? E não adianta eu tentar te explicar o que é inelegibilidade reflexa, se antes eu não te explicar o que é casamento e o que é parentesco. Não adianta, não vai rolar, beleza? Por isso, vamos entender aqui. Daqui a pouco eu anoto tudo, por favor, eu só quero que preste atenção. São inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Se a sua prova for literal, FCC, Instituto OCP e companhia, geralmente ele coloca até 3º grau. Por quê? Por conta da súmula vinculante 13, que fala sobre nepotismo, proibição de contratar parentes em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, nepotismo vai até o 3º grau. Só que eu não estou falando aqui de nepotismo, estou falando de inelegibilidade reflexa. E essa vai até o 2º grau. Só que se você gosta de texto, você vai perceber uma coisa. Ele falou, são inelegíveis o cônjuge e os parentes. Se você gosta de observar o texto, você vai perceber que cônjuge não é parente. Porque ele falou, o cônjuge e os parentes. Quem é o cônjuge? Marido, mulher, esposo, esposa. Quando você casa com alguém, você torna-se cônjuge. Quando você casa com alguém, você não ganha parentesco com aquela pessoa. Vocês tornam-se uma só carne. O nosso direito ele tem muita influência bíblica. Se você pega Gênesis 2:24 e Efésios 3 alguma coisa, ele fala que o homem sai da sua casa, a mulher também, juntar-se-ão e formar-se-ão uma só carne. Então, quando você casa para o direito, você vira uma só carne, um só corpo. E eu vou lhe mostrar o tanto que isso aqui tem reflexo na questão. Quer ver? Imagina o seguinte. Eu sou governador. Olha esse caso aqui, para você visualizar junto comigo. Quer ver? Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Eu sou governador e eu tenho então direito a uma reeleição, certo? Nós já vimos isso. Só que olha o que aconteceu. Eu sou governador e eu também sou empresário, e eu percebi que a vida política era boa para os meus negócios, mas ao mesmo tempo eu estava me ausentando muito da empresa. E eu pensei, cara, eu quero manter o pé aqui, né, no governo, só que eu quero voltar para as minhas empresas. Como é que eu vou fazer? E aí um belo dia eu olhei a primeira-dama,
mulher bonita, do povo, tem aquele carisma maluco. E eu pensei, já sei, vou colocá-la no meu lugar. E aí eu cogitei essa situação e falaram, olha, você é governador, beleza? Tá indo para uma reeleição se quiser. Não tá querendo? Você pode colocá-la, desde que você renuncie o mandato 6 meses antes. Eu aceitei. Quando eu renunciei, eu acabei então lançando a minha esposa ao governo e ela acabou sendo eleita. Estava lá cumprindo o seu mandato, tudo certo. E aí, próxima a outra eleição, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos registrar a candidatura dela. Afinal, chefe do executivo tem direito a uma reeleição. E aí, quando nós tentamos lançar a reeleição dela, não conseguimos. E aí, você vai me perguntar, professor, por quê? Pelo seguinte motivo. Eu era governador, renunciei para minha esposa entrar. Ela foi eleita. Nós somos casados, nós somos cônjuges. Nós somos uma só carne, um só corpo. Então, o nosso corpo aqui já teve direito à reeleição. Porque senão ia ser assim, marido hoje, esposa amanhã, marido depois, esposa depois. Então, justamente por isso, acontece essa situação. Só que na política eles são loucos. E eles pensaram o seguinte, isso aqui é besteira, não é besteira. Existe divórcio para quê? Divórcio dissolve vínculo conjugal. Você não é mais cônjuge quando você divorcia. Aí olha o que acontecia. O cara era prefeito, renunciava para a esposa entrar aqui. Ela entrava. Quando ela entrava aqui, eles arrumavam a briga, faziam a separação e o divórcio. Qual era o intuito do divórcio? Fazer com que ela fosse reeleita. De tantos casos, o Supremo foi lá e editou a súmula vinculante 18, falando que divórcio no curso do mandato não afasta inelegibilidade reflexa. Pode até divorciar, mas não vai ter direito à reeleição. Só abre exceção aqui se tiver morte, né? Agora, no caso do divórcio, não tem. Então, isso aqui só ratifica a tese que cônjuge não é parente. É uma só carne, um só corpo. Só que vamos lá. Cônjuge, uma só carne. E aí eu barro também os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Vamos lá. Me ajuda aqui agora. Quando eu caso, torno-me cônjuge. E aí eu tenho um filho. Quando eu tenho um filho, o meu filho tem parentesco comigo de 1º grau. Parente de 1º grau é pai e filho. O seu irmão, ele não é seu parente em 1º grau. Seu irmão é seu parente em 2º grau. Quer ver, ó? Cônjuge, uma só carne. Pai e filho tá aqui. Irmão já vem numa 2ª linha. Então os parentes de 2º grau são os irmãos, os avós e os netos. Já eu anoto tudo. Vocês sabem que eu vou anotar tudo que eu falo. Eu só quero que preste atenção por enquanto. Ei, já curtiu aqui o nosso vídeo, a nossa aula? Já comentou? Já fez a inscrição? Ajuda o professor a divulgar esse trabalho aqui. Eu estou me empenhando ao máximo para trazer o máximo de direito constitucional para vocês. E preciso de vocês aqui. Eu costumo falar assim. O meu objetivo não é te explicar aqui essa questão genealógica, grau. Isso é direito civil. Eu quero só que você entenda até onde pode cair em prova. Até o 2º grau. 3º grau em diante, tio, sobrinho, primo, que é 4º grau, isso não me interessa. Eu vou colocar até onde está barrado. Só que vem cá, pai, filho, irmão, né? Isso aí são parentes consanguíneos. Só que eu também barro os parentes afins, os parentes por afinidade. Professor, quem são os parentes por afinidade? Aquele que você escolhe. Até que prove o contrário, você escolheu com quem você ia casar. Pô, olha que lindo isso aqui, olha que profundo, baby. Quando você casa, você vira uma só carne, um só corpo. Os parentes daqui viram parentes de lá e vice-versa. Sogro e sogra vira pai e mãe, só que por afinidade. Cunhado vira irmão, só que por afinidade. Então, peraí, se o meu irmão é meu parente em 2º grau por sangue, o meu cunhado é meu parente em 2º grau, só que por afinidade. Então, todos os parentes que eu tenho por sangue são parentes da minha esposa na mesma linha, só que na linha de afinidade. Então eu costumo falar o quê? Eu quero colocar para você quem está alcançado, né? Quem está barrado pela inelegibilidade reflexa. Se você sabe quem está barrado, o resto está liberado. Então vem cá. Quem hoje acaba sendo então, vamos colocar aqui, ó, parentes alcançados pela inelegibilidade reflexa. Quem são?
Nós temos o cônjuge, que nós já sabemos que não é parente, né? E quando você lembrar do cônjuge, lembra da súmula vinculante 18, por favor, que fala da questão do divórcio. Aí você tem aqui também, você vai encontrar aqui também os pais e filhos, parentes de primeiro grau, os irmãos, os avós e os netos. No caso aqui, parentes do segundo grau. Agora, todos esses que eu mencionei aqui são os parentes de sangue. Só que você também tem os parentes por afinidade, não é isso? Então vamos lá. Sogro, sogra, genro e nora. Aqui é primeiro grau por afinidade. E você tem aqui também os cunhados, avós e netos. Aqui segundo grau, só que por afinidade. Então nós temos aí no caderno todos os parentes que estão alcançados pela inelegibilidade reflexa. Aqui, claro, entra enteado, padrasto, madrasto na mesma linha, tá? Nós temos aqui todos que estão barrados. Se você sabe quem está barrado, consequentemente o resto está liberado. Só que eu não te expliquei ainda o que é inelegibilidade reflexa. Eu vou te explicar agora. Tendo essa base, porque geralmente as questões elas vão colocar situações hipotéticas, nós podemos prosseguir. Inelegibilidade reflexa é o quê? A inelegibilidade reflexa ela visa impedir que você venha a ser eleito pela influência do seu parente, do seu cônjuge, do seu pai, do seu irmão. Só que o que a Constituição não explica muito bem é como ocorre essa influência. E aí eu quero te dar um exemplo aqui, só para ficar claro. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu sou governador do DF e estou indo para a minha reeleição. E aí a pergunta que eu faço para vocês, e eu quero que vocês me respondam com base no texto, é o seguinte. Eu sou governador, estou tentando uma reeleição. Aí ele vem e te pergunta assim, nesse caso, eu posso lançar minha filha como deputada distrital? Pega o texto aí, artigo 14, parágrafo 7º. Vamos ver pelo texto. O artigo 14, parágrafo 7º fala, são inelegíveis, aí lá embaixo tem, salvo, ó, exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Nesse caso aqui, eu já sou titular de mandato eletivo? Estou indo para uma reeleição? Posso lançar minha filha? Não posso. Como assim, professor? Não posso. Vocês vão entender já já por que eu não posso. Olha aqui o caso. Vamos imaginar que eu fui reeleito governador, ok? Minha filha não entrou, ela não podia, já vocês vão entender o porquê. Quando chegou aqui nesse segundo mandato, faltando 6 meses eu resolvi sair, eu desincompatibilizei porque eu resolvi ser candidato a senador. Quando eu fui candidato a senador, minha filha foi candidata a deputada distrital. Eu fui eleito senador, ela foi eleita deputada distrital. Por que aqui não teve problema? Porque eu falei para você que só tem problema quando envolve cargo do executivo. Aqui não tem executivo na jogada. Somos 2 do legislativo. Beleza? Agora, imagine o seguinte. Minha filha continuou aqui. E aí aqui eu renunciei mais uma vez porque eu queria de novo ser governador. E aqui minha filha, ela foi reeleita deputada distrital. E agora eu resolvi ser candidato a governador e fui eleito. Pode? Pode. Vamos lá. Não se preocupa não, não se avexa não. Por que aqui em cima, quando eu estava indo para a reeleição como governador, minha filha não podia entrar? Por que aqui embaixo, quando ela está indo para a reeleição como deputada, eu posso entrar? Se você lembrar isso aqui, você não erra a questão em prova. Embora a Constituição não deixe claro isso, você tem que entender que o executivo
influencia o legislativo. Porém, o legislativo não influencia o executivo. Os votos de um governador são suficientes para eleger um deputado? Com certeza. Os votos de um deputado, em regra, elegem um governador? Não. Por que aqui em cima, quando eu estava indo para a reeleição como governador, minha filha não podia ser candidata a deputada distrital? Porque o executivo ia influenciar o legislativo. Por que aqui embaixo, ela sendo reeleita deputada distrital, eu posso ser governador? Porque o legislativo não vai influenciar o executivo. Beleza? Agora, tudo isso é quando alguém já está no poder. Você vai me perguntar do caso dos Bolsonaro, né? Que o pai foi presidente, um filho foi senador, o outro foi deputado. Por que pôde isso? Porque todos entraram ao mesmo tempo. Ou seja, não tinha como ali ter esse poder de influência. E aí, por exemplo, Bolsonaro foi eleito em 2018, né? Ele não era presidente ainda. E aí um filho foi deputado federal, o outro senador. Todos eles entraram ao mesmo tempo. Em 2022, Bolsonaro, ele tentou a reeleição, né? Não foi eleito, nós sabemos, mas tinha um filho dele, o 04, que não foi candidato, mas também não poderia. Não poderia porque, nesse caso agora, o pai, que está no executivo, ia influenciar o filho que ia para o legislativo, porque o filho ainda não estava no poder. Por que os outros, né, no caso o federal, por que não teve problema? Porque ele já estava no poder. Então, o problema todo é quando, né, já está no poder e tenta puxar. Agora, se entramos ao mesmo tempo, isso não tem problema nenhum. Então, vamos colocar algumas observações aqui. Coloquem assim, ó. Observação. A inelegibilidade reflexa visa impedir que o indivíduo seja eleito, pela influência de um parente. Visa impedir que o indivíduo seja eleito pela influência de um parente. Como que gera a influência? Para eu não esquecer isso aqui nunca mais. O executivo influencia o legislativo. O executivo influencia o legislativo. Porém, o legislativo não influencia o executivo. O executivo influencia o legislativo, porém, o legislativo não influencia o executivo. Beleza? Agora vem cá. Problema é se alguém já estiver no poder. Se entramos os dois ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Outro detalhe. A Constituição fala que são inelegíveis no âmbito de jurisdição do titular. O termo jurisdição não está perfeito aqui, mas ele está inelegível no âmbito da minha influência. Então, se eu sou governador do DF, meu filho não pode ser candidato aqui no DF. Agora, se ele quiser ser candidato no Goiás, não tem problema. Exceção é se eu for o presidente da República, porque aí a minha jurisdição, a minha influência é em todo o território nacional. Dessa forma, nós falamos um pouco sobre inelegibilidade reflexa. Terceiro caso. Vamos lá? Terceiro caso aqui. Pela condição de militar. Quando nós falamos do militar, pessoal, você tem que entender que o militar, ele tem algumas ressalvas para entrar na vida política. E aí, quando eu falo do militar, você tem que entender se o militar tem menos de 10 anos de serviço ou mais de 10 anos. Por quê? Militar com menos de 10 anos, ele não pode ser candidato. Militar com menos de 10 anos não pode ser candidato. Ele é proibido tanto legalmente como constitucionalmente. E aí você me pergunta, professor, eu sou militar, tenho menos de 10 anos e resolvo me candidatar. O que acontece comigo? Você está fora do militarismo. Você vai ser expulso, você vai ser demitido, porque você sabe que com menos de 10 anos você não pode ser candidato. Agora, por que na prática eu vejo tantos militares entrando, perdem e conseguem voltar à ativa? Todo militar que perde e volta é porque tem mais de 10 anos. Com mais de 10 anos, se você não for eleito, você pode voltar. Agora, se você for eleito, você vai para a reforma. No nosso linguajar civil, você vai ser aposentado. Sei que não ficou perfeito aí, mas dá para entender. Então, ó, só para recapitular. Militar com menos de 10 anos, o simples fato de ser candidato está fora, está expulso.
Com mais de 10 anos, se ele não foi eleito, ele volta à atividade. Se ele for eleito, ele vai ser aposentado no nosso linguajar de civil. E para fechar isso aqui, eu quero que você entenda que outros casos de inelegibilidade relativa podem ser criados, desde que seja por lei complementar. Então, se eu posso criar outros casos de inelegibilidade relativa por lei complementar, é porque esse rol aqui, ele é um rol que, pessoal, meramente exemplificativo. Agora, cuidado porque ele vai colocar na sua prova. Novos casos de inelegibilidade relativa podem ser fixados por lei. Lei não, tem que ser lei complementar. Quando eu falo apenas lei, é uma lei ordinária. Beleza? Exemplo clássico, lei complementar número 135 de 2010, famosa lei da ficha limpa, né? Que vem para revogar alguns pontos da lei complementar 64, que é a famosa lei das inelegibilidades. Então, dessa forma, pessoal, nós falamos um pouco aqui sobre inelegibilidade. Falei tanto da inelegibilidade absoluta como da inelegibilidade relativa, dando vários exemplos. Só que vamos prosseguindo aqui, que ainda quero falar de 2 pontos mais rápidos com vocês. Privação de direitos políticos e princípio da anualidade. Quer ver? Quando você pega o artigo 15 da nossa Constituição, ele fala assim: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. Então vem cá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu acho muito importante, é que quero conversar aqui agora então com vocês sobre a privação dos direitos políticos que está prevista lá no artigo 15 da nossa Constituição. Primeira coisa que você precisa entender obrigatoriamente é que não existe cassação de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. Quem fala isso, pessoal, é o próprio artigo 15. Não confunda cassar direito político e cassar mandato eletivo. De vez em quando tem alguns parlamentares aí tendo o mandato cassado. Agora, cassar direito político não. Isso está lá expresso no próprio artigo 15. O seu direito político, então, ele pode ser privado de 2 formas. Ele pode ser privado, então, por meio de perda ou por meio de suspensão. E o grande detalhe aqui que cumpre ressaltar é que a nossa Constituição, então, no artigo 15, ela fala: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. E ela coloca 5 casos. Só que ela não fala o que é perda e o que é suspensão. Então, coube a doutrina e a jurisprudência acabarem fixando isso. Então, hoje, para as provas, com exceção da FGV, você vai entender o porquê, eu quero que você lembre o seguinte: você tem 2 formas de perda. Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença judicial. Segundo o caso de perda, escusa ou objeção de consciência, que está no artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição. Vamos lá, vou até chamar aqui agora vocês. Então nós temos hoje 2 casos de perda. Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença judicial. Quando cancelam minha naturalização, eu volto à condição de estrangeiro. Nós aprendemos que o estrangeiro é inalistável, ele não pode tirar título. Então, uma consequência direta quando cancelam a minha naturalização é com isso, perder os meus direitos políticos. Beleza? Então, primeiro caso, cancelamento da naturalização por sentença judicial. O segundo é que é o objeto de divergência, de celeuma, que é a famosa escusa ou objeção de consciência. Quando você pega o artigo 5º, inciso 8, ele fala assim:
Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista por lei. Diante da dupla recusa, ou seja, quando você não cumpre a obrigação legal a todos colocada e também recusa-se a cumprir a prestação alternativa que a lei fixou, diante dessa dupla recusa, isso vai resultar a perda do seu direito político. Alguns doutrinadores, sobretudo o direito eleitoral, falam em suspensão. E a FGV, ela colocou em 2022 suspensão e deu a questão como certa. Agora, você só vai marcar suspensão se for FGV. Agora, qualquer outra banca, você vai marcar que é perda, porque essa é a orientação da doutrina majoritária do Constitucional. Então, nós temos dois casos de perda. Cancelamento da naturalização por sentença judicial, escusa ou objeção de consciência. E temos três casos de suspensão. São eles: a incapacidade civil absoluta, a condenação criminal transitada em julgado e a improbidade administrativa, está lá no artigo 37, parágrafo 4º. Vamos lá aqui, só para finalizar. Incapacidade civil absoluta, está lá no artigo 3º do Código Civil. Só que depois de uma alteração que foi feita, né, ficou apenas um caso de incapacidade civil absoluta. Né? Então, assim, se perguntar incapacidade civil absoluta, suspensão. Né? De cuidado que ele de vez em quando fala incapacidade civil relativa. Relativa não. Segundo caso, condenação criminal transitada em julgado. Lembrando, se o preso não tem trânsito em julgado, ele continua com os direitos políticos dele. Beleza? Agora, se ele tem uma condenação criminal transitada em julgado, ainda que o regime seja aberto, ainda que tenha ali uma alteração para uma pena restritiva de direito, ele fica com o direito suspenso. E o último caso, inclusive é o único que está expresso na Constituição, é o da improbidade. Expresso se é perda ou se é suspensão. Quando você pega o parágrafo 4º do artigo 37, ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então, com base na Constituição, nós sabemos que o ato de improbidade leva à suspensão. Agora, quem fala quanto tempo suspende é a Lei 8429. Então, eu sei que hoje eu não tenho cassação de direitos políticos. Ou meu direito político é privado por perda ou por suspensão. Para as nossas provas hoje, exceto a FGV, nós vamos ter 2 casos de perda e 3 casos de suspensão. E para fecharmos nossa aula de hoje, para que na segunda-feira eu possa esperar todos vocês aqui na nossa live, corrigindo questões tanto desse assunto quanto da aula passada, né? Segunda-feira o bicho vai pegar. Eu vou colocar o último ponto aqui, que é o princípio da anualidade, que está lá no artigo 16 da nossa Constituição. Coloquem, por favor, o que é o princípio da anualidade. Coloquem assim: a lei que alterar o processo eleitoral, entrará em vigor na data de sua publicação. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não podendo ser aplicada, caso falte menos de um ano para a eleição. Não podendo ser aplicada, caso falte menos de um ano para eleição. Olha o que o artigo 16 falou. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Ela começa a produzir efeito quando ela é publicada. Porém, faltando menos de um ano para a eleição, ela não pode ser aplicada. Por quê? Porque isso impede que as regras do jogo venham ser alteradas em cima da partida. Imagina você trocar uma regra eleitoral faltando um mês para a eleição.
Eu posso usar do fato de já estar no poder, do meu poder econômico, para tirar proveito disso tudo. Então, justamente para evitar que as regras do jogo sejam alteradas em cima da partida, é que nós colocamos aqui o princípio da anualidade. Exemplo clássico, lei da ficha limpa. Sabemos que foi um avanço para um país igual ao nosso, muito corrupto, mas ela foi criada faltando menos de um ano para a eleição. Por isso ela não pôde ser aplicada na eleição de 2010. Inclusive, o Supremo entende que o princípio da anualidade é uma cláusula pétrea, porque o Supremo entende que ele está dentro dos direitos individuais. Então, embora não esteja lá no artigo 5º expressamente, hoje o princípio da anualidade é considerado pelo Supremo uma cláusula pétrea, até porque é plenamente possível encontrarmos direitos individuais fora do artigo 5º. Dessa forma, conversamos aqui hoje sobre inelegibilidade, privação dos direitos políticos e princípio da anualidade. Com certeza a parte mais cobrada sobre direitos políticos nas provas. Lembrando, isso aqui não vale só para um concurso do TSE, por exemplo, que vai cair muito, porque vai cair no constitucional, no eleitoral. Carreiras policiais cai esse assunto, legislativo, tribunais de uma forma geral. Então, com a aula anterior, mas essa aula de hoje, seu caderno está bonitinho para enfrentar provas sobre direitos políticos. Então, eu estou ofertando um curso gratuito de constitucional para vocês. Aproveite essa oportunidade, né? Porque depois você vai ficar arrependido aí, né, do que você deixou de fazer. Ei, o tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Então é melhor que você faça. Beleza? Segunda-feira, às 19 horas, aí vai ser live. Eu vou estar aqui ao vivo, corrigindo questões. Lembrando que eu sempre mando as questões com antecedência lá na nossa comunidade, Constitucionalizando. Beleza? Gostou do vídeo? Gostou de mais essa aula? Curte o vídeo aí, comenta, faz inscrição no canal, né? Ativa as notificações aqui, ajuda o professor a divulgar, porque é dessa forma que nós vamos conseguir crescendo aqui a nossa comunidade. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. Não esqueçam nunca que o meu objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço, tchau, valeu!